Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Nessa aula nós vamos abordar um possível tema da tua redação, o lixo plástico. Do que eu estou falando? Da quantidade de plástico que é despejada diariamente, quase, nos oceanos, colocando em risco a vida de aves marinhas, como pinguins, atobais, etc. O plástico está se tornando o grande vilão ambiental por conta de tudo isso. Um assunto muito discutido, que tem gerado alertas de grupos ambientalistas. Vamos abordar uma coisa. Será que é possível se viver sem plástico? A resposta é não. Até porque o plástico muitas vezes é usado de forma durável, de modo que não vai ser despejado no oceano tão cedo. O ventilador portátil do meu quarto de dormir, por exemplo, vai demorar muitos anos até que vire lixo. O problema está na quantidade de lixo plástico que cada um de nós descarta quase que diariamente. Para tomar café da manhã, o pó do café vem numa embalagem de plástico. Para escovar os dentes, escova de dente de plástico. O frasco da pasta de dente de plástico. Não seria melhor utilizar uma escova de dente que usasse um outro material, como madeira ou bambu? Cada um de nós, pessoas comuns, deveria avaliar em que ponto nós podemos mudar os nossos hábitos de consumo para diminuir o descarte de plástico. Outro dia, eu fui tomar um Guaravita numa loja de conveniência de posto de gasolina. O Guaravita já veio num copo de plástico e o atendente ainda me ofereceu um copo de plástico para eu botar a bebida e depois tomar. Eu não aceitei esse copo de plástico. Isso é só um exemplo de como nós podemos alterar os nossos hábitos de consumo de uma forma mais sustentável. Não digo da noite para o dia, mas aos poucos. E eu quero pedir que vocês, na hora da redação, tomem alguns cuidados. Por exemplo, teve um dia, recentemente, em que eu fui viajar e eu estava fazendo um passeio de escuna. Durante o passeio, eu relaxei e fui tomar uma caipirinha, que estava sendo servida em copo de plástico. Não preciso nem dizer o que isso me fez pensar. Mas pior foi o que aconteceu depois. O atendente botou o copo numa mesa, o vento soprou e levou o copo para o mar. E agora? Só que é importante você pensar se essas coisas que acontecem são relevantes para o assunto. Será que isso acontece em todos os passeios de escuna que são feitos aqui no Brasil? Ou com a maioria desses passeios? Você tem que avaliar se a ideia que você está pondo na tua redação é relevante. Agora vamos imaginar alguns textos motivadores que podem vir junto com a tua proposta de redação. Segue o quadro. Podem vir dados estatísticos sobre quanto de lixo plástico é despejado nos oceanos durante um determinado período, por exemplo, um dia, um ano, ou sobre a percentagem de aves marinhas que ingerem esse lixo, ou sobre o percentual de cidades que fazem uso dos lixões que dão tratamento inadequado ao lixo. E também podem vir entre os textos motivadores, digamos assim, tirinhas de quadrinhos ou trechos de notícias que tenham qualquer relação com o tema. Vamos agora ver o outro lado da moeda. O plástico também serviu para diminuir a poluição do ar. Vamos explicar. A partir do momento em que os carros tiveram suas peças de metal substituídas por peças de plásticos, eles se tornaram mais econômicos e menos poluentes. Então, pelo sentido contrário, o plástico também contribuiu para diminuir a poluição. O que quer dizer que se o plástico for usado de forma moderada, ele não é nocivo. Mas o perigo é outro. Vamos pensar numa coisa.
o cidadão comum, um brasileiro típico, aquele ser humano sem instrução e, em alguns casos, até sem educação, que não teve pais que lhe dessem uma educação de qualidade, que não teve nem escola. Vamos chamar esse brasileiro de Zé Povinho. É claro que, por tudo isso que eu já falei, ele não consegue imaginar nem a verdadeira dimensão do que ele faz. Então, até que ponto a responsabilidade é dele? Em algum momento do dia, Zé Povinho parou no boteco da esquina e tomou, com o pouco dinheiro que tinha, um cafezinho que vem num copinho plástico. Quando acabou, lembrou de ter lido ou ouvido no rádio alguma coisa do tipo: jogue o lixo na lixeira, e lembrou que tinha que jogar o copinho na lixeira. Foi procurar uma lixeira, andou um quarteirão, não encontrou. 2 quarteirões, não encontrou. 3 quarteirões, não encontrou. Passou meia hora, tinha que ir para o banco, mas a agência ficava lá junto ao boteco. Tinha que voltar antes que o banco fechasse. Teve que voltar 3 quarteirões acelerando o passo. E o copinho? O que será que ele fez com o copinho? Isso quer dizer que o poder público também tem uma certa responsabilidade sobre o lixo plástico. Não é verdade que o poder público também deveria disponibilizar um sistema melhor de coleta de lixo? Ou mesmo combater, através de multas bem rigorosas, o uso de canudinhos plásticos? Atenção agora! Embora essa aula seja sobre o assunto de lixo plástico, vamos fazer uma pequena escapada desse assunto. E vamos lembrar que na tua prova de redação você não pode fugir ao tema. A fuga ao tema é um dos critérios de nota 0 no Enem. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, mandou retirar da Bienal do Livro um livro em quadrinhos simplesmente por conter uma imagem de 2 homens gays se beijando. Considerou um conteúdo impróprio para menores. Senhor Crivella, o que será que o beijo entre 2 pessoas que se amam, sejam do mesmo sexo ou não, tem de imoral que menores de idade não possam ver? Muito mais imoral é um prefeito que não toma os devidos cuidados com a coleta de lixo. Uma semana antes do incidente na Bienal, foi publicado esse trecho na coluna do jornalista Anselmo Góes, do jornal O Globo, que veremos no quadro que segue. Isso pode, Crivella? Essa imagem foi feita ontem na Cinelândia, no centro do Rio. Os serviços de manutenção da prefeitura, dos buracos de rua, a limpeza da cidade estão péssimos e, por vezes, inexistentes. Exalam um odor de abandono. As crianças, com ou sem instrução, muitas vezes sabem da irresponsabilidade de pessoas que, como você, estão no poder. Ações como a tua são desrespeito ao meio ambiente, o que implica uma falta de amor pela natureza. Então por que será que uma cena de amor entre 2 humanos que estão se beijando tem que ser censurada para menores de idade, sendo considerada pornográfica? O senhor provavelmente responderia essa pergunta: porque são pessoas do mesmo sexo. seria bom que pessoas como você tivessem pelo meio ambiente o amor que essas pessoas têm entre si, disponibilizando uma rede de coleta melhor para a cidade. Pessoal, repito, vocês não podem fugir ao tema da tua redação. Por outro lado, é importante que você se mantenha atualizado com uma leitura diária de jornais e revistas, de modo que tudo que você lê, seja na revista, seja no jornal, seja numa história em quadrinhos, seja no filme que você assiste, tem alguma relação com qualquer tema de redação que lhe for proposto na tua prova de vestibular. Então, mesmo que eu tenha feito uma pequena fuga ao tema, convém lembrar que eu relacionei uma notícia com um tema de redação que pode ser pedido. Agora vamos supor que o tema da tua redação seja o lixo plástico. Até aqui na nossa aula, nós demos um turbilhão de ideias para que você reflita. E você está complementando com a leitura diária de jornais. Até porque na tua prova
também vão cair temas atuais. Você vai expor um ponto de vista, apresentar argumentos que comprovem esse ponto de vista e concluir a redação conjugando o teu ponto de vista com cada um dos argumentos apresentados. Em alguns vestibulares, como o Enem, você vai ter que apresentar uma proposta de intervenção, que o ideal é que ela venha no parágrafo de conclusão. Vamos falar agora do primeiro parágrafo da tua redação, que é o parágrafo de introdução. Um parágrafo em que você vai apresentar o ponto de vista que você vai defender. Então você vai mostrar a importância do tema para que qualquer leitor, e não apenas a banca examinadora, perceba claramente a tua intenção. No caso do tema do lixo plástico, você vai mostrar de que maneira isso afeta o meio ambiente. O que o descarte descontrolado do lixo plástico acarreta. E é claro que você vai ter que fazer isso de acordo com a proposta de redação, atendendo para aquilo que a proposta de redação está pedindo que você escreva. Depois da introdução, virão os parágrafos de desenvolvimento. 2 ou 3 parágrafos em que você coloque argumentos que comprovem o teu ponto de vista. E você vai reservar um parágrafo para cada um desses argumentos. Então, se o tema for lixo plástico, você vai ter que discorrer sobre a questão ambiental. Os prejuízos ambientais que o lixo plástico provoca, como a ilha de plástico no Oceano Pacífico, a morte de aves marinhas, de que maneira o lixo plástico volta para nós na água que nós bebemos. E a conclusão vai vir no último parágrafo da tua redação. Nela você vai fazer uma conjunção do ponto de vista defendido com os argumentos apresentados. E em alguns vestibulares, como o Enem, você vai ter que apresentar uma proposta de intervenção. Como assim? Será que, de alguma maneira, nós, que somos cidadãos comuns, podemos contribuir contra o descarte descontrolado do lixo plástico? Como nós descartamos o plástico e quais são as alternativas? Não aceitando canudos plásticos, que muitas vezes também vêm em embalagem de plástico. Ou então, doando o que sobrar de plástico do teu consumo para uma pessoa que faça artesanato. E o poder público, o que ele pode fazer? E qualquer que seja a proposta de intervenção, ela não pode desrespeitar direitos humanos. Apresentar uma proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos era um dos critérios de nota 0 do Enem até 2017. Agora não é mais um critério de nota 0, mas você perde 200 pontos se desrespeitar. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marca um gostei. Se não está gostando, marca um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.